a restaurar esse valor, esse princípio e esse fundamento da nossa fé. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da palavra de hoje aos nossos corações é: Onde mora o perdão? Pergunta aí quem está do seu lado: onde mora o perdão? Onde mora o perdão? Queridos, ontem eu passei por uma experiência que antigamente era mais fácil de você viver. Aqueles que cresceram numa época, e a maioria de nós hoje aqui, né, os pequenininhos estão lá, a maioria de nós cresceu numa época em que crescer num bairro era conhecer toda a vizinhança, era saber quem é o fulano que mora na esquina, quem é o dono do mercadinho, quem é que mora naquela casa branca, né, na casa de número 36, né? Nós crescemos em uma época em que alguém que não tinha o que nós temos hoje, nós temos algo que não tinha no passado, e o passado tinha algo que a gente não tem hoje. Hoje é tudo GPS, mas quando o GPS não pode nos ajudar, e que a gente precisa do boca a boca, como se fazia no passado, né? Todas as viagens no passado eram mais longas, porque parava na frente da placa, perguntava a 1, a 2, a 3, a 10, para se chegar num determinado lugar. E ontem eu estava procurando a casa de alguém e perguntei: onde é a casa de fulano? Irmãos, eu perguntei em umas 5 casas e ninguém sabia onde era a casa do fulano. Isso há 15, 20 anos atrás era quase impossível, mesmo em cidades, né, maiores, mas onde você tinha ali bairros, né, casas, né, uma área residencial, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia que era fulano, filho de fulano, neto de cicrano. E por muitas vezes parece que essa proximidade gerava certas liberdades, né? Eu vou fazer uma confissão aqui hoje, mas eu vou confessar e vou ver quem ri. Quem ri pecou igual a mim. Olha agora. Por conta dessa proximidade, parece que as crianças, elas eram mais atentadas naquela época. E eu posso dizer, irmãos, eu posso confessar que eu participei algumas vezes de uma brincadeira que envolvia você tocar a campainha da casa de alguém. Opa! Tocar a campainha da casa de alguém e lavrar. Ou então, aquele jogo de bola em que chuta a bola para lá, chuta a bola para cá, a bola batia na casa ou na janela daquele vizinho. Não era do vizinho, era daquele vizinho. Aquele que cometia um crime com a bola, irmão Valdeli. Pegava a bola e rasgava a bola. Isso já aconteceu com o seu irmão? Terrível, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes também. Então, eu queria que você olhasse para esse texto como alguém que está numa vizinhança, alguém que precisa muito de perdão, porque o Salmo 130 é sobre alguém que precisa do perdão. Se você olhar o versículo 1, ele diz: das profundezas eu clamo. É alguém que está realmente carente, ressequido, precisando de perdão. E todo mundo precisa de perdão, até quem não sabe que precisa. Todo mundo precisa acessar essa fonte, até quem hoje talvez nem sabe que precisa disso. O perdão é uma necessidade, queridos, da vida cristã. Andar pelo caminho estreito que Jesus propõe para nós, né? Ande pelo caminho estreito conforme o Evangelho, é impossível se na sua bagagem não tiver um bom suprimento de perdão. Se você quer andar com Cristo, se você quer caminhar com Jesus, é imprescindível, é fundamental, é essencial, e qualquer palavra que você quer usar para dizer que não tem como ser cristão e não andar em perdão, não lançar mão do perdão. Aqui uma alma carente está clamando ao Senhor por perdão, e não é apenas um clamor, é uma ânsia, é um desejo, é algo que se transformou na prioridade do salmista, de modo que ele diz, e esse é um dos meus versículos preferidos dos Salmos: eu espero no Senhor, a minha alma espera no Senhor, assim como a sentinela, o vigia, espera pelo amanhecer. Só quem trabalhou de plantão na vida sabe o que é um vigia que pega de 7 da noite ou 6 da noite esperar pelo amanhecer. Essa é a expressão que o Salmo utiliza para dizer o quanto ele aguardava a intervenção vinda do Senhor, o perdão vindo do Senhor. É por isso, irmãos, que no ano em que nós estamos trabalhando sobre plenitude, em que a gente tem falado sobre uma vida plena em Deus, que a gente precisa parar por alguns domingos e falar sobre perdão, tratar sobre perdão, porque como eu orei aqui
Essa é uma realidade, queridos. Muitas pessoas cristãs estão travadas na sua vida. Não vai para canto nenhum. Muitos crentes, irmãos, está patinando, está dançando na sua vida e parece que tudo está travado, tolhido, né? Interrompido. A pessoa diz assim: é o diabo. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo é responsabilizado de coisas que ele não tem nada a ver. Às vezes é o diabo, sim, mas em muitas situações os crentes têm sido impedidos de avançar na sua vida com Deus, de fazer a vontade de Deus aqui na terra, de fazer avançar o reino, de continuar na jornada. Muitos cristãos têm sido impedidos pela falta de perdão, pela falta de entendimento sobre o perdão e pela falta de praticar o perdão. Uma coisa é o entender, outra coisa é o praticar, e isso para qualquer assunto na palavra de Deus. Como se diz, a teoria na prática é outra coisa. Mas grave isso: só a vida cristã plena, só a vida cristã fluida, que aponta para o alvo de Cristo, onde há perdão. E o salmista, assim como alguém que fica procurando hoje em dia a casa de alguém, ele se via procurando por esse perdão. Onde é que ele está? E bate numa porta, e bate numa outra, como eu fiz esses dias, até que ele pudesse encontrar perdão, até que ele pudesse encontrar aquilo que a sua alma precisava. Talvez você está aqui hoje e você não precisa de uma bênção, não precisa de dinheiro, não precisa de, ou até precise de alguma dessas coisas. Mas além de todas elas, precisa sair daqui dizendo: eu sei que eu fui perdoado. A palavra do Senhor diz nos Salmos, e isso é ecoado pelo apóstolo Paulo em Romanos: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Talvez muitos de nós precisam hoje viver essa bem-aventurança. Quando eu digo muitos de nós, não apenas nós aqui que estamos ouvindo essa palavra, ou quem vai assistir essa mensagem gravada, ou quem estava na semana passada quando Maíra pregou. Eu digo, de um modo geral, os filhos de Deus, eles precisam de um entendimento do que é, como acontece, onde mora o perdão. Então eu quero pensar com você, em primeiro lugar, aquilo que está sendo trazido no versículo 3, que fala, querido, sobre uma conta terrível, um registro que todo mundo que pensa sobre ele, e o próprio salmista pensou sobre ele, estremece o coração. Esse é um cântico de peregrinação, irmãos, o que significa dizer que ele era usado tanto pelos peregrinos que iam das regiões mais afastadas de Israel para adorar no templo de Jerusalém. Eles iam cantando essas músicas, por isso chama cântico de peregrinação. Como também ele ficou marcado como a adoração, ou as músicas de adoração do povo de Deus lá na Babilônia. Um cântico de peregrinação bem conhecido é, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos e tal, e foi cantado por uma banda secular. Tem uma banda secular chamada Bonnie M, uma banda americana que canta literalmente esse salmo: By the rivers of Babylon. Quem já ouviu? There we sit down and there we wept when we remember Zion. É o salmo cantado. Me pergunto por que o pessoal lá do Bonnie M resolveu gravar o salmo. Eu não sei, mas sei que eles cantam o salmo e é bem legalzinho as músicas. Era usada lá nos anos 80, nas discotecas se cantava essa música. Eu fico imaginando alguém numa discoteca dançando uma música que é baseada no salmo de peregrinação. Coisas que o ser humano inventa, né? Mas estes eram os salmos de peregrinação. E imagina então alguém que está exilado, como o povo de Israel estava exilado na Babilônia, lembrando do perdão de Deus. Aquele povo, ao cantar aquela canção, ele dizia: nós que estamos aqui aflitos, nós que estamos aqui abatidos, nós que fomos afastados do santo lugar, não podemos mais adorar. Nós precisamos lembrar que há um Deus que perdoa. Precisamos lembrar que há um Deus que estende a sua mão e esquece das nossas transgressões, como dirá um outro salmo: assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Esse é o Deus de perdão apresentado por esses cânticos de peregrinação. E querido, é tão maravilhosa essa ilustração de Ocidente e Oriente que nós sabemos que a Terra é um globo. Sinto muito, mas a Terra não é plana, a Terra é um globo.
E quanto mais você corre do Ocidente para o Oriente, mais você se afasta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Há pessoas que passam a vida, mesmo sendo cristãs, mesmo já tendo recebido a Cristo, correndo atrás dos pecados que cometeram no passado. Isso é infrutífero, querido. É como querer ir do Ocidente para o Oriente correndo, e você vai parar no mesmo canto, porque o Senhor afastou de nós as nossas transgressões. Ele as lançou no mar do esquecimento. E fica aqui uma recomendação de leitura para você. Um livro, a gente tinha aqui na biblioteca, mas não sei onde foi parar. Em nome de Jesus, leia o livro, mas devolva, irmão. Tem um protocolo lá, aí você lê, benção, devolve para o outro irmão ler. Ou se não conseguiu ler, leia e devolve. Ou se não vai ler agora, devolve e depois lê. Enfim, está aí a biblioteca para abençoar a vida de cada um de nós. E tem um livro do David Alsobrook que chama Como Calar o Acusador. E esse livro, meus irmãos, abriu minha consciência para uma verdade das Escrituras. Às vezes a gente confunde a voz de acusação de Satanás com a voz do Espírito Santo. Deixa eu te dar um conselho aqui. Se você ouve uma voz a respeito de determinado pecado, determinada coisa que aconteceu no passado, e você tem convicção que já se arrependeu e que Deus te perdoou daquilo ali, essa voz que te lembra desse pecado não é o Espírito Santo. Amém? Essa voz, se você já se arrependeu, se você já confessou o seu pecado, essa voz não é do Espírito Santo. Essa é a voz do acusador. Fica como dica de leitura, Como Calar o Acusador, de David Alsobrook. É um livro desse tamanho. E aqui, como eu disse, irmãos, o salmista apresenta a conta mais terrível que alguém pode imaginar. Ele diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Queridos, já que a gente falou sobre coisas dos anos 2000, eu não sei, talvez ainda exista hoje, principalmente nos interiores, mas aqueles que foram crianças, né, e anos 90, 2000, estavam acostumados a ir na bodega, ou no mercadinho, ou na mercearia, ou alguma coisa do tipo, comprar pão, ou comprar qualquer coisa na mercearia. Meus irmãos, a padaria, eu confesso, principalmente a padaria, eu já me queixei, né? Eu sou que nem Abacuque em relação à padaria lá perto de casa. Primeiro, que o pão é ruim, e segundo, que é caro. E toda vez que eu vou comprar o pão, que vem aquele tiquinho de pão, eu me lembro, saudoso, irmãos, da época lá, quando eu morava na Boa Vista, em Arco Verde, em que eu ia comprar, com R$1, comprava 10 pães, irmãos. E se levasse a bolsa, lá em São Luís era assim, se levasse a bolsa, ganhava um pão. Hoje está quase R$10 por um pão. Pois é, irmãos, para a história é diferente mesmo. Te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Brincadeira. Tá vendo? Tava dando testemunho aqui em abril e a gente, ai, irmão Ricardo voltou para fazer isso com o irmão. Quando nós íamos na mercearia em tempos passados e a coisa estava meio apertada na nossa casa, né, irmão Ricardo? A gente comprava ali o pão, o leite, a margarina, e o dono da mercearia ele tinha um caderninho, sim ou não? Anota aí no nome de fulano. Hoje em dia é difícil fazer isso, porque é calote em cima de calote, e ninguém tem confiança em ninguém. Mas naquela época as pessoas eram homens e mulheres de palavra. Hoje ainda tem alguns, em nome de Jesus. Você é um homem e mulher de palavra, no nome de Jesus, amém. Ainda tem. Naquela época tinha um pouco mais. Ainda tem hoje em dia. Anote aí no nome de fulano. Fiz isso muitas vezes. Anote aí no nome de Edson, no nome de Josinês. Aí anotava ali, deu 10, deu 5, deu 15. Quando era no final do mês ou depois de um determinado período de tempo, ia lá, quitava. Agora imagine se nessa época eu fosse fazer essa mesma compra e pegasse um cacho de uva, para usar a ilustração do irmão Júlio na EBD. Pegasse um cacho de uva e ele anotasse lá, pronto, pode anotar aí. Deu quanto? Deu $1 trilhão.
É isso, ou é mais ou menos essa ideia que o salmista está colocando aqui quando ele expressa: Senhor, se o Senhor registrasse todos os pecados, quem escaparia? Nós temos contadores aqui na casa, né? Irmã Jéssica, contador, irmão Wilson ali, contador. Irmãos, os números não são comigo. Eu sempre amei a matemática, mas a matemática nunca me amou. Eu sou ruim de conta. Mas aqueles que lidam, né, quem cuida da finança da casa, ou quem faz as contas, né, que está ali fazendo o cálculo, né, está fazendo a conta, para onde vem, para onde vai, às vezes identifica ali, para onde é que foi esse dinheiro aqui? Imagine, irmão, se Deus, a respeito do meio do seu pecado, Ele agisse como esse contador. Opa! Tem uma coisa aqui que está errada. Vai perder dinheiro. Por isso que a gente tem que orar pelos contadores, irmãos. É uma bênção. Esse registro de Deus, esse caderno de Deus, que o salmista ele começa a pensar nessa possibilidade de que Deus registre detalhadamente todos os pecados, todas as falhas. Passa por 3 coisas. Eu quero perguntar para você. Ele diz, no versículo 3, né? Ele diz: se, é uma condicional, se Deus registrasse. Eu faço 3 perguntas para você aqui nessa manhã, pensando nessa possibilidade terrível para nós, de que Deus pudesse registrar, marcar, contabilizar minuciosamente cada uma das minhas e das suas transgressões, dos nossos pecados. Eu pergunto: Deus tem direito de fazer isso, irmãos? Sem dúvida Ele tem. Cada um de nós, você, eu, somos propriedade dEle. A Bíblia diz: o céu é a terra e os seus habitantes, o mundo e tudo que nele há, tudo pertence a Deus. Ele tem o direito. Deus tem o direito, irmãos, de abrir agora o chão e a gente cair tudinho no quinto dos infernos. É direito dele fazer isso. Segunda pergunta que eu faço para você a respeito dessa passagem: Deus tem poder suficiente para registrar os pecados? Será que há inteligência suficiente em Deus? Sabedoria, capacidade de cálculo suficiente para contabilizar minuciosamente desde o dia que você nasceu até o dia de hoje cada um dos seus pecados? Será que Deus tem cognição para isso? Inteligência, capacidade? Sem dúvida tem. Ele é o Deus sábio apresentado em toda a Escritura. Ele é o Deus que diante de Jó, né, que estava ali todo irritado, vamos dizer que ele tinha até alguns motivos, né, humanamente falando, né, para estar irritado, e começa a questionar, e Deus chega para ele: ô filhinho, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu disse para o mal: vá até aqui e daqui você não passa. Em outras palavras, eu já estava dizendo a Jó: filhão, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Quem entende sou eu. Quem conhece sou eu. Deus tem capacidade, queridos, para fazer isso. Terceira reflexão que eu quero trazer a respeito desse versículo: será que a gente tem pecado suficiente para que Deus pudesse registrar? Com certeza nós teríamos esse registro, queridos. Com certeza nós, os melhores de nós, teríamos não apenas um registrozinho contábil, um balancetezinho, né, de um MEI. Os nossos pecados contabilizados diante de Deus, queridos, seria o livro contábil do McDonald's ou mais. Nós temos registro suficiente para sermos acusados diante de Deus, queridos. A palavra do Senhor diz em Tiago que quem transgride um mandamento da lei é culpado de toda ela. Por isso que essa conversinha que às vezes há no pensamento popular: eu nunca matei, eu nunca roubei, mas mentiu, pronto, é a mesma coisa, quebrou tudo. Então, queridos, repassando aqui, essa condicional, esse possível registro terrível, essa conta que nenhum de nós poderia saldar, Deus tem direito de fazer isso, Deus tem capacidade de fazer isso, e nós teríamos um amplo registro se Deus resolvesse registrar cada um dos meus e dos seus pecados, queridos. Mas louvado seja Deus. Embora ninguém escape dessa malha fina de Deus, embora ninguém tivesse condições de permanecer de pé diante,
de permanecer de pé diante dele. E há um tempero para a justiça de Deus. Pense na casa de Deus, pense na casa do Senhor. Agora, estou colocando como ilustração, claro que nós estamos falando dos atributos de Deus. Pense na casa de Deus agora, queridos, como um lugar onde moram os atributos dele: a justiça, a ira, o amor, né? A misericórdia, a compaixão. E que Deus, a respeito da nossa vida, Ele teria todo o direito de agir em ira e justiça. E Ele estivesse prestes a agir, e Ele estivesse prestes a fazer, e Ele está numa espécie de assembleia com os seus atributos. E o salmista está pensando nisso. A justiça está lá, dizendo: é justo que eles pereçam, é justo que Davi morra por causa de tudo aquilo que ele fez. Aí tem o versículo 4: o perdão levanta a mão, a misericórdia levanta a mão, o amor de Deus levanta a mão. E o versículo 4 diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão mora na casa de Deus, irmão. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, é como se a justiça de Deus, na linguagem do salmista, tivesse um tempero diferente. E ele tem muitos motivos para saber disso. E qual o tempero da justiça de Deus? O tempero da justiça de Deus, principalmente com o seu povo, e da sua ira. O tempero é a sua misericórdia, que faz com que Ele aplique o seu perdão para mim e para você, querido. Deus nunca exerceu justiça contra o seu povo e a sua ira sem, ao mesmo tempo, exercer misericórdia. O salmista sabia disso. Mesmo exilado, mesmo longe do templo, ele sabia que a sua ira dura apenas um instante, mas a sua misericórdia se estende de geração em geração. A misericórdia é o tempero da justiça de Deus, é o tempero da ira de Deus. Nós lemos, por exemplo, no episódio do bezerro de ouro, em que o povo de Israel peca contra a santidade de Deus, adora um Deus fabricado por mãos humanas, e ali começa a se depravar, porque não foi apenas o bezerro. O texto diz que quando Moisés desceu, o povo já havia se depravado, estava cometendo as práticas terríveis da nação egípcia, enquanto adorava aquele bezerro, e tinha se transformado em uma vergonha para as outras nações. Querido, nós estamos falando de 1.200.000, talvez 1,5 milhão de pessoas que caíram em pecado. E a Bíblia diz que começa a praga, a ira de Deus se alastra no meio do arraial. E Moisés grita: quem é por Deus, junte-se a mim. E juntam-se a Moisés os levitas. E aí Moisés ordena que aqueles que haviam transgredido matem, mas uma pequeniníssima parcela da população é morta. Moisés intercede diante de Deus e a praga cessa. E muitas vezes isso aconteceu com o povo de Israel, enquanto eles estavam indo para o Egito. Por isso o salmista, ele sabe que a ira de Deus, ela sempre vem temperada da sua misericórdia. Quando, da ocasião em Números, em que a rebelião do povo aconteceu por causa de Corá, Datã e Abirão, a terra engoliu, por causa da ira de Deus, aquelas famílias. Começa a mortandade no meio do povo. A Bíblia diz que Moisés, ele diz a Arão: olha, corre, pega lá incenso na tenda. Ele pega o incenso. E a Bíblia diz, irmãos, eu amo esse versículo. Você tem que aprender, irmãos. Nós temos que aprender a amar a Bíblia por completo. Lá em Números diz que Arão, ele pega o incenso. E a Bíblia diz que ele se coloca entre os vivos e os mortos. E a praga cessou. Deus nunca exerceu sua ira e sua justiça sem com ela a sua misericórdia. Mesmo no Éden, quando o primeiro casal abandonou o propósito do Senhor, foi desobediente, e Deus poderia ter fulminado eles, Deus desviou a sua ira, providenciou um substituto para vestir Adão e Eva, cobrir a sua nudez. É por isso que a palavra expiação está conectada com a ideia de cobrir. Quando nós falamos que Deus fez expiação, que Cristo fez expiação por nós, significa que Ele nos cobriu, assim como aquele animal, que provavelmente está implícito no texto isso, aquele animal foi morto
para que Adão e Eva pudessem ser cobertos na sua vergonha. Contigo está o perdão, para que sejas temido. O que é que esse texto diz, ou esse versículo 4 diz? Em primeiro lugar, o perdão não pertence nem a mim nem a você. Algumas pessoas, irmãos, no meio da mágoa, da amargura, quando foram feridos, quando foram decepcionados, frustrados, alguns dizem assim: eu não perdoo. Ô filhinho, e quem disse que é seu o perdão, para você escolher se perdoa ou não? Diz assim para quem está ao seu lado: ô filhinho, ô abençoado, ô coisinha linda de Jesus. Pode dizer, irmão, pela fé. O perdão não pertence a você, não é seu para que você possa reter, e é porque o perdão é de Deus, que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar ao Pai dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como, porque o perdão é de Deus, nós perdoamos ao próximo. Então quando você diz assim: eu não perdoo, boa sorte tentando brigar com a propriedade que é de Deus, tentando tomar aquilo que pertence ao Senhor. Contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão pertence ao Senhor, queridos. Na verdade, tudo que de bom nós possamos fazer pertence, de um certo modo, a Deus. Além da justiça, além da ira, o perdão está lá na casa do Senhor. O perdão, irmãos, é a ferramenta de Deus que nos faz escapar dessa malha fina. Ao mesmo tempo que o salmista pergunta quem escaparia, a resposta é isso: o perdão é como uma faca que corta a rede desse registro que Deus poderia ter ao meu e ao seu respeito e nos faz escapar. A arapuca estava lá, mas nós somos livres, em nome do Senhor Jesus. De modo, irmãos, que o perdão não é invenção dos homens, em primeiro lugar. O perdão não é fraqueza. Quantas vezes, irmãos, nessa cultura infernal que a gente tem imperando na sociedade, você perdoar é sinal de fraqueza? Tu vai deixar, mas tu não vai fazer nada. Toda vez que você ouvir algo desse tipo a respeito do perdão, repreenda no nome de Jesus. Tu não vai fazer nada? Eu vou fazer nada. Perdão é isso, eu não vou fazer nada. Eu não vou retribuir. Eu vou entender que a vingança, assim como o perdão, pertence ao Senhor. Então, perdão não é invenção dos homens, não é invenção religiosa, não é porque o pastor falou, não é porque o irmão fulano falou, não é porque Cicrano disse, é do Senhor. Contigo está o perdão. O perdão é de Deus. O perdão pertence ao Senhor. Não é fraqueza, perdão não é religiosidade. Perdão, irmãos, é remédio e cura de Deus para os relacionamentos. Queridos, não existe vida cristã sem perdão. Não existe relacionamento sem perdão. Não existe poder espiritual sem perdão. Não existe oração sem perdão. Não existe misericórdia sem perdão. Não existe compaixão sem perdão. Queridos, o perdão está vinculado a qualquer coisa que você possa imaginar na tua vida cristã. Então, se essa manhã você precisa perdoar alguém, perdoe no nome de Jesus. Se o perdão é de Deus, ele merece uma resposta de nós. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus não é temido, queridos, só porque Ele pode nos lançar no inferno, mas porque Ele escolheu uma forma de não fazer isso, e que tem a ver com o perdão. A verdadeira demonstração de um poder é não usar esse poder. E Deus escolheu não usar o poder que lhe competia contra a minha e contra a sua vida. Todos os dias Ele faz isso, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, diz Jeremias. Grande é a sua fidelidade. Deus, Ele tem poder suficiente, como eu acabei de falar, para não perdoar e exercer a sua justiça, mas Ele decidiu fazer o contrário. E isso precisa de uma resposta nossa. Saber que existe um Deus santo, perfeito, justo, fiel, que poderia e tem todo o direito de nos condenar por cada um dos nossos pecados e por todos eles, escolheu não fazê-lo, deveria gerar em nós reverência e temor, queridos.
Deveria gerar em nós reverência. Então a nossa reverência não é só porque Deus se ira e Ele pode condenar as pessoas, mas é porque Ele escolheu não fazê-lo. Aí está a verdadeira fonte da nossa reverência, quando nós adoramos a Deus. Deus poderia me condenar, mas Ele decidiu que não faria isso. Então, podemos, irmãos, para concluir aquilo que eu tenho para compartilhar hoje, eu queria que você ficasse de pé agora. Enquanto eu tenho meditado nesse tema, eu tenho pensado em algo que mostra, tenho um raciocínio que tem vindo à minha mente, irmãos, que mostra como nós precisamos crescer nessa temática. Todo mundo aqui alguma vez já pelo menos quis, se não orou e clamou para expulsar demônios como Jesus expulsava, para curar como Jesus curava, para ser cheio do Espírito Santo como Paulo, Pedro e os apóstolos eram. Mas quantos de nós já desejamos ou oramos sobre perdoar como Jesus perdoa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os seguidores de Jesus, na história, tanto da igreja como até hoje, eles fizeram e fazem coisas muito semelhantes ao que Jesus fez, do ponto de vista extraordinário. Jesus acalmou a tempestade, ou seja, interferiu nos poderes da natureza. Paulo e Silas, quando estavam cantando essa oração e canção lá na cadeia de Filipe, gerou um estremecimento, um terremoto. Isso aconteceu também com Pedro. Moisés foi usado por Deus para dividir o mar em duas partes. Jesus curava pessoas e muitas pessoas curaram e curam pessoas até hoje. Mas existe uma coisa que Jesus fez e que ninguém nunca fez no mesmo nível que Ele. Jesus perdoou como ninguém. Jesus perdoou como ninguém. Então que tal se, além de pedir para que Deus nos dê o poder de fazer coisas maiores do que as que Jesus fez, como Ele mesmo garantiu, a gente dissesse assim: Senhor, me ajuda a perdoar como Jesus perdoa? 70 vezes 7, não é? Assim que Ele mesmo ensinou. Sabe por quê, queridos? Esse registro que o Salmo cita, esse caderno de Deus, podemos dizer assim, que está sendo citado aqui nos Salmos, se o Senhor contabilizasse os nossos pecados, não é isso? Se o Senhor registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Deixa eu dizer uma coisa para você que tem tudo a ver com o momento que a gente vai participar da mesa do Senhor agora. Todos nós que estamos aqui hoje escapamos, mas houve um que não pôde escapar. Todo esse registro citado aqui nos Salmos, dos pecados, todos e cada um deles, foi cobrado de um homem, foi cobrado de uma pessoa. Então todas as vezes que você lê o Salmo 130, ou todas as vezes que você lembrar do perdão, e você lembrar que quando o salmista fala sobre perdão, ele diz: se o Senhor registrasse, lembra que esse "se" só está lá porque Deus de fato registrou, e Ele colocou tudo na conta de uma só pessoa, Jesus Cristo. Sobre Jesus na cruz do Calvário estava o pecado de toda a humanidade. Então esse "se" só está lá no Salmo 130 porque esse registro foi quitado um dia. Essa contabilização foi cobrada com juros e correção monetária, queridos. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus. Então lembre,
O se só está lá por causa do sim de Jesus. O se só está lá no Salmos 130. O se só está sobre a minha vida e sobre a tua vida porque Jesus disse: eu pago. Está registrado? Coloca na minha conta. Eu quito. E Ele era o único que poderia fazer isso, queridos. Foi lido aqui Apocalipse capítulo 5, que não foi achado ninguém na terra, debaixo da terra e no céu, que fosse capaz de abrir o livro e desatar os selos. O que é o livro e os selos ali, queridos? É o desenrolar da história. Porque logo, à medida que são lidos os selos, eventos acontecem. Ou seja, ninguém no céu, na terra, debaixo da terra poderia ter nas mãos a chave da história, o desenrolar daquilo que iria acontecer no mundo com a pregação do Evangelho. Mas enquanto João chorava, alguém disse: há um que é digno, é aquele cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e comprou para si povos de todas as línguas, tribos, raças, nações. Comprou a minha vida, comprou a sua vida, e aquele registro que havia foi quitado na cruz do Calvário, querido. Então, se você pode nessa manhã, feche os teus olhos e comece a agradecer por esse sacrifício, queridos. Começa a adorar a esse Deus. Começa a clamar para que o perdão de Deus, Ele cada vez mais inunde a tua vida, inunde o teu coração nessa manhã. Orar pedindo a Deus um coração perdoador, porque se essa lista foi quitada, ela inclui os pecados que foram cometidos contra mim. Não cobre aquilo que Jesus já pagou. Não requeira, não negocie com aquilo que foi alvo do sangue precioso de Jesus. Querido, quando você não perdoa, quando eu não perdoo, a gente está requerendo, a gente está querendo vingança de algo que foi pago com o sangue de Cristo, queridos. Nós não temos esse direito. Você não tem esse direito. Em nome de Jesus, liberta essa pessoa. Em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo, perdoa essa pessoa. Em nome de Jesus, que o perdão de Deus venha sobre o teu povo agora, Jesus. Nós não queremos cobrar aquilo que que Deus não cobrou, mas que foi pago por Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor, a mesa da comunhão. E essa mesa é para todos aqueles que já pertencem a Cristo, já foram lavados no sangue do Cordeiro, já encontraram salvação, redenção, são filhos e filhas de Deus. Se você tem essa certeza hoje que pertence a Cristo, que foi salvo e perdoado os seus pecados, que é uma nova criatura, a mesa é para você. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de participar desse momento, mas sim examinar o nosso coração, para que possamos participar do pão e do fruto da videira. E é isso que nós vamos fazer agora, um momento de autoexame. Se você pode, se coloque de joelhos diante do Senhor, em sinal de reverência, em sinal de submissão. E nós agora faremos uma oração confessória diante do Senhor, uma oração clamando assim como o salmista clamou, em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante dele agora. Lembra agora do que o salmista diz: contigo está o perdão. Oh Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela tua palavra e pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui diante dessa mesa santa, preciosa, consagrada, porque o registro que poderia ser feito ao nosso respeito foi colocado na conta de outra pessoa, o nosso amado Jesus. E mesmo que Ele seja nosso amado, nós te pedimos perdão essa manhã, Pai, por todas as vezes em que amamos mais qualquer outra coisa do que o nosso amado, em que desejamos qualquer outra coisa mais e em primeiro lugar na nossa vida, ao invés de desejar e de querer o nosso amado.
Todas as vezes que falamos, pensamos ou agimos fora do amor do nosso amado. Perdoa o pecado, Pai, do teu povo. Deus, que o Senhor restaure-nos para participar dessa mesa com boa consciência. Misericórdia, Senhor, nós pedimos sobre cada um de nós, cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós participamos dessa mesa apenas pelos méritos de Cristo. Em nome de Jesus. Todo pecado da língua, todo pecado de ação, todo pecado contra a tua santidade, Jesus, nós pedimos perdão agora. Nós confessamos diante de ti, ó Deus, toda maledicência, imoralidade, toda dureza de coração, toda palavra torpe, todo pensamento impuro, toda ira, toda inveja, toda porfia, toda dissensão. Nós cravamos agora, Pai, na cruz, porque dizemos como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perdoa-nos, ó Deus, por tua grande misericórdia e pelo teu favor, porque tu és fiel, ó Deus, para cumprir a tua aliança. Tu és fiel para cumprir a tua promessa. Nós assim te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Quero chamar aqui os oficiais da igreja, os mordomas, para nos ajudar na distribuição dos elementos. O apóstolo Paulo, queridos, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: pois o que recebi do Senhor foi o que também lhes entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão e, tendo dado graças, partiu com seus discípulos e disse: este é o meu corpo entregue em favor de vocês. E de semelhante modo, após haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Nós fazemos isso para lembrar do sacrifício de Cristo, mas também para ter vida.